Com o Feng Shui Minguá, nós vamos aprender a encontrar as melhores posições, as melhores direções em relação ao norte, ao leste, os pontos cardeais, para poder potencializar nosso estudo, trabalho, sono. De acordo com cada posição que nós nos colocarmos, isso pode ter uma empatia com nossa energia ou não. Então vamos aprender a desenvolver o máximo essas potencialidades individuais nossas. Hoje em dia a ciência já tem conhecimentos, né, sobre o campo magnético da Terra. Inclusive toda a matéria emite certo campo magnético, isso desde os átomos, das células, nosso próprio corpo. Então são forças e energias que estão interagindo continuamente. E principalmente essa interação desse campo magnético da Terra. O planeta Terra tem um polo norte e um polo sul, que gera um campo magnético, né? Esse campo magnético vai ter uma influência direta sobre o ser humano e sobre a nossa própria edificação. Então, os chineses, há muito tempo atrás, há milênios já, eles observavam muito essa interrelação entre o ser humano e a natureza, e principalmente nesse nível de campos mais sutis. Então, eles estabeleceram relações técnicas bem definidas, né, para a gente analisar como está essa interação do campo magnético da Terra com o ser humano, com a nossa psique, com a nossa dinâmica de vida, né, com a nossa própria energia interna, né? E todo o Feng Shui é baseado nesse conhecimento. Então é importante a gente entender que essa dimensão energética mais sutil a gente não vê, né, mas ela está aí, ela interagindo com a gente. Independente de a gente conhecer ela ou não, ela existe e é uma realidade. Um exemplo que eu gosto de falar é da questão da Idade Média, por exemplo, né? Na Idade Média nós não tínhamos conhecimento da dimensão microscópica. E mesmo não conhecendo, essa dimensão, essa realidade existia. E tinham inúmeros seres aí dessa dimensão microscópica que influenciavam a nossa vida. Então tinham doenças e a peste negra mesmo da Idade Média, e que ninguém sabia lidar com aquela realidade. Depois, já no século XIX, quando descobriram lá essa dimensão, então podemos descobrir as vacinas. Hoje em dia já conhecemos muito essa dimensão, inclusive a gente tem toda essa área da nanotecnologia, por exemplo, né, em que é uma dimensão que a gente domina. Então, à medida que a gente conhece essas realidades, a gente pode estabelecer técnica, critérios e se posicionar melhor em relação a essa realidade. Então essa dimensão magnética, energética, também é algo que daqui para frente, cada vez mais, o ser humano vai aprender a lidar com isso, né? E, sendo que várias culturas antigas, como a China mesmo, né, já tinham essa percepção, já tinham técnica, já tinham esse conhecimento. Hoje em dia é muito comum a gente ver, por exemplo, na acupuntura, né, que trabalha com todo esse campo magnético, energético, né, no nosso corpo. Existe todo um mapeamento, né, dos meridianos, do fluxo dessa energia, em que isso já é conhecido pela nossa ciência, pela medicina, já usado normalmente, né? E se sabe que tem muitos benefícios para a gente. Então, no Feng Shui é a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar com esses campos energéticos, principalmente ligado ao espaço, e a relação desse nosso espaço, das nossas casas, nossos escritórios, né? Com esse campo magnético da Terra, e para beneficiar o ser humano. Então, o Feng Shui Minguá vai ser uma técnica muito útil e importante para a gente entender essa dimensão e se colocar de maneira inteligente e para que nos possa beneficiar disso tudo.